É só essa enquete. Hoje o Corinthians joga mais que o líder do Brasileiro? Se você acha que sim, hashtag FNV sim. Se você acha que não, hashtag FNV não. Eu vou direto e reto com essa enquete para vocês, pra gente entrar num assunto aqui do Corinthians. A torcida tá chamando o Wagner Mancini de Wagner Machine, né? É a máquina, depois do 5-0 com o Fluminense. E aí a pergunta que eu te faço, Mário Marra, é essa. Você acha que o Corinthians joga mais que o líder do Brasileiro? Ou estamos já naquele espírito de, sabe aquela coisa afoita? Fez 5 no Fluminense, agora é o melhor futebol do Brasil, é o Corinthians. Tá todo mundo muito afoito ou é isso mesmo, hein, ô Mário Marra? Tá todo mundo muito afoito, William. E outra, o campeonato não é um campeonato de atualidades. Assim, vai lá, o professor pergunta lá no colégio, quem é o presidente de tal, quem é não sei o quê, quanto tá a inflação. Aí a pessoa que não sabe nada, mas só sabe isso, tira a nota 10. O campeonato é um campeonato de regularidade. Ele não precisa nem saber quanto está o dólar hoje, mas ele tem que saber uma equação, ele tem que saber também qual é a capital de não sei o quê. É completo. Passar em uma só matéria não resolve. Você precisa passar em outras também, senão você vai repetir o ano de novo até aprender todas as matérias. O momento, o corte do campeonato, eu concordo. O corte do campeonato mostra um São Paulo vacilante, um São Paulo com dificuldade. É um corte de quantas rodadas, Omar? Porque assim, esse corte vai... É um corte que vem desde o Corinthians. Era quantas rodadas? Não, eu não acho assim. Acho que o Corinthians fez um belíssimo jogo, encontrou um Fluminense que errou demais também. Nossa, o lado esquerdo do Fluminense, mas que é isso, hein? O Flash Gordon, dono do espaço, o rei do espaço, se deu muito bem ali. E o Corinthians começa a trabalhar com uma confiança lá no alto. Agora, William, o campeonato do São Paulo é um campeonato para ser campeão. O campeonato do Corinthians é um campeonato de recuperação. Eu acho que se a gente transferisse a pergunta e não falasse do desempenho em campo, mas falasse da pontuação, a gente ia ficar assustado com o desempenho do Inter, com a pontuação do Inter. São 5 vitórias seguidas. Nesse momento de recuperação, tudo, e na ponta da tabela, brigando por título, opa, isso não é muito comum. 5 vitórias seguidas brigando por título não é comum, porque normalmente os times dão uma vacilada, os times assustam um pouco mais. Agora, quem vem correndo por fora, ele não recebe todos os olhares. Ele está tentando se superar, está tentando viver um bom momento. Então eu acho que um recorte muito curtinho, de 5 rodadas, de 4 rodadas, de 3 rodadas, do jogo contra o Fluminense, ninguém jogou mais no Brasil. Mas esse recorte, ele é um recorte que não faz ninguém passar de ano. É preciso estar bem nas outras matérias. Estar bem nas outras matérias, trazendo para o Campeonato Brasileiro, iniciar bem, continuar bem. Deu uma vaciladinha? Não tem problema. O São Paulo tem 4 derrotas. O Grêmio tem 3 derrotas. Esses times estão falando em título mais alto do que fala o Corinthians. Citei o Grêmio, hein? Citei até o Grêmio. Sim. Ô Zé Elias, é exagero dizer que o Corinthians joga mais que o líder hoje? Lógico que é exagero, William. Eu tô com o Marra, né? Em relação a isso. Acho que você não pode falar que o Corinthians, por conta do jogo contra o Fluminense, está jogando mais que o São Paulo, no Campeonato Brasileiro. São 2 times que vivem momentos diferentes. Um tentando administrar a vantagem para ser campeão, então é um tipo de pressão, uma outra expectativa, né? E o outro tentando se reerguer, tentando se reerguer não, né? Fazendo um campeonato de recuperação dentro do... fazendo um campeonato de recuperação, né? Então são coisas totalmente diferentes, climas diferentes, pensamentos diferentes, estilos de jogo diferentes. O Corinthians é um time reativo, jogou contra o Fluminense, teve espaço, mas não é um time como o São Paulo que propõe jogo, ou seja, então é difícil de você dizer que se joga mais ou menos, o Corinthians joga mais ou o São Paulo joga menos. Eu acho que não, acho que o Corinthians jogou muito bem contra o Fluminense, ponto. Não dá para dizer isso. São campeonatos diferentes, um luta para ganhar e o outro luta para tentar uma vaga na Libertadores. Eu tenho uma tela aqui, ô Sormani, você estava falando de treinador, né? Você estava falando, tem time que o problema é o elenco. Tem situação que o problema é o treinador, né? Eu tenho uma tela que é uma comparação, vê se a produção consegue colocar. Pô, obrigado, viu? Legal, porque a gente tinha algumas situações de tela aqui
Vamos com essa primeiro. Último time do Thiago Nunes, Sormani, preste atenção. Né? Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, Lucas Piton, Gabriel, Cantilho, Mosquito, Otero, Ramiro e Jô. O time com o qual o Mancini bateu o Fluminense por 5-0. Cássio, Fagner e Gil, tá igual ao último time do Thiago Nunes. Aí tem uma mudança ali, Gemerson e Fábio Santos. Importante a chegada do Fábio Santos no Corinthians, né? Gabriel, Cantilho, Gustavo Mosquito, esses três iguais. Aí você tem Casares, Matheus Vital e Jô. Tá? Só pra gente reforçar, tá a tela aí, só 4 jogadores diferentes. O Corinthians era um problema de treinador ou de elenco, hein? Porque a gente falou muito tempo que o elenco do Corinthians era muito limitado, que não dava opção pro Thiago Nunes, era complicado também, que não dava pra fazer. Muita gente falou isso. E aí, hein, Sormani? Qual é a situação aí do Corinthians? É interessante. Essa é uma pergunta que é gostosa, é um tema gostoso de você debater. Né? Você pega, por exemplo, o que o Mancini teve a mais do que o Thiago Nunes? O Gemerson? Não, o Gemerson mal jogou. Acabou o Fábio de chegar. Santos e o Casares, porque o Otero já estava lá. Se o Matheus Vital foi titular do último jogo que o Thiago Nunes dirigiu, ele continua lá no Corinthians. Ele continua lá. O que mudou de fato? O Mancini ganhou 2 jogadores, o Fábio Santos e o Casares. Mas 2 jogadores são capazes de mudar tanto o perfil, o caráter de um time dentro do campo? Não me parece o caso do Fábio Santos e nem o caso do Casares. Não me parece. Eu acho que o que aconteceu aí no Corinthians foi, de fato, uma mudança de treinador que deu certo. E deu certo. Imagina se a gente ficasse nesse discurso da mídia, que a mídia tem muito disso. Não pode trocar treinador. Meu Deus do céu. Tem que dar tempo ao treinador. Tem que esperar o trabalho dele frutificar. Legal, espera e vai para a Série B. E aí, quem que paga a conta? A imprensa? Não. Quem vai pagar a conta é o clube. Do jeito que estava, o Corinthians quase caiu no Paulista. E no Brasileiro estava desse jeito, com o Thiago Nunes. Depois pegou lá o Coelho, né? O Diego Coelho também pegou um pedacinho, né? Então não tem que esperar. Eu volto a dizer, com 2, 3 meses você consegue detectar se o cara vai funcionar ou se não vai. O fato de dar certo aqui não significa que ele vai dar certo lá. A menos que ele seja o Klopp, o Guardiola, o treinador desse calibre. Entendeu? Desse calibre. O Thiago Nunes não é um treinador em início de carreira. Tinha dirigido só o Atlético Paranaense. Vencido 2 competições importantíssimas, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Aí ele muda de áreas. Ele vai para um lugar onde a cobrança é muito grande. A torcida é gigantesca. A mídia é muito maior do que a que ele enfrentava em Curitiba. Mudou tudo, velho. Mudou tudo. Ele sucumbiu. Você vai seguir com ele até o final? Não. Você vai e troca. Foi o que o André... Eu tenho N restrições ao André Sanches. N restrições. N. Mas eu acho que aí ele acertou. Esse foi um acerto dele. Ele teve a sensibilidade de perceber que com o Thiago Nunes não dava. Ia cair. Ia embicar no Campeonato Brasileiro. E poderia ter caído. No Paulista, o que salvou o Corinthians do Paulista foi o break da pandemia. Deu uma parada, aí os times meio que se igualaram. E o Corinthians conseguiu até chegar na final do Campeonato Paulista. E isso foi ruim para o Corinthians. Porque começa o brasileiro com o Thiago Nunes. Começa o brasileiro com o Thiago Nunes, iludido pela campanha do Campeonato Paulista. Quando chega a disputar a final e só perde nos pênaltis para o poderoso Palmeiras, dirigido pelo Vanderlei, que não vinha fazer um grande trabalho. Então, esse é um caso igual, eu vejo, de Santos e Palmeiras, que trocaram seus treinadores e melhoraram. Agora, o Corinthians faz a mesma coisa e melhora. O Flamengo já não deveria ter feito aquilo. Porque a gente conseguia ver no trabalho do Domenech, apesar de 3 goleadas que machucaram demais o coração
do torcedor flamenguista, o Independiente 5-0, 4-1 do São Paulo e 4-0 do Atlético, você via que era uma questão de acertar isso. E ele tinha condições de acertar aquilo lá. E o time, na época dele, jogava mais bola, o Flamengo. Então não havia necessidade de se demitir o Domenech.